Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, né? Nesse dia, 16 de novembro de 2021. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aí, vigilantes, né? Perseverantes, no caminho das virgens prudentes, né? Procurando nos aperfeiçoar no entendimento da palavra, no entendimento das perversões da palavra, né? Para que nós possamos andar por veredas direitas, né? Andar por veredas direitas é exatamente isso, né? É conhecer o que é o evangelho pervertido e reprová-lo, né? Nas nossas ações e na nossa caminhada. Amém, né? Pois é, irmão, paz com todos nós, vamos continuar aí, né, com a nossa pequena caminhadazinha diária, procurando aí a história, né, dos nossos irmãos do passado, né? Então nós estamos falando aqui de um tal de Justino, né, que foi um defensor da fé, junto às autoridades daquela época, por volta do ano 100, né, até o 200, defendendo contra a perseguição da igreja. Então nós já vimos aí vários temas que ele abordou nos seus escritos. Um outro tema que ele abordou foi a vaidade da idolatria, né? É isso? Aí ele diz assim que a vaidade da idolatria é o quê? A idolatria, que é a adoração de ídolos, né? Ele diz assim, deuses que são fabricados por homens usando a pedra, a madeira ou os metais. Quer dizer, são criados, né? Deuses que são criados pelos homens. Essa foi a grande, né? Essa foi a grande ação dos homens, né? Quer dizer, Deus criou o homem, aí os homens pegaram e criaram deuses para eles, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles acharam que o caminho, né, da vida era um caminho muito difícil, o caminho da morte era mais fácil, né? E aí então eles foram para o caminho da morte e começaram a inventar deuses, né? E a criar deuses segundo o seu coração humano, né? Não é isso? Então ele vai falar também dos sacrifícios, né? Ele vai dizer que Deus não tem necessidade de ofertas, né? Que o que ele quer é obediência à palavra, né? E aí ele vai falando aí as máximas da doutrina cristã, né? Nosso reino não é deste mundo, nossa esperança é o reino eterno. E aí ele vai abordando todos esses temas aí, certo? Aí ele diz assim, ó, nós somos odiados, nós cristãos somos odiados, ou melhor, desculpa aí, nós cristãos, nós somos vossos aliados para a construção da paz. Olha o que o Justino diz, né? Porque o Império Romano só vivia em guerra, né? Em perseguição. Então ele está dizendo, ó, nós somos aliados de vocês para a construção da paz. Aí ele diz, ó, se todos os homens conhecessem a nossa doutrina, a doutrina cristã, e que cada um de nós caminha para a salvação ou para a condenação, né? Aí ele vai dizer, né, condenação eterna ou salvação eterna, ninguém escolheria o caminho do mal, né? Ninguém escolheria a maldade. Porque Deus vê todas as coisas e não podemos ocultar dele nossas ações. Mas dos homens podemos, né? Claro, né? A hipocrisia está aí, né? A falta de sinceridade está aí, para nós escondermos as coisas dos homens.
Então ele faz uma profissão de fé, como todos os outros apologistas, né, os defensores da fé, ele também faz uma profissão de fé, né? E o que ele diz? Honramos, qual é a profissão de fé dele? Honramos o Deus Criador e o seu Filho Jesus Cristo, né? Nos tornamos homens novos pela fé em Cristo, porque antes nós nos comprazíamos na dissolução e agora abraçamos a temperança, né? Deixamos as artes mágicas, as feitiçarias, né? E as idolatrias, o amor ao dinheiro, o ódio, e agora estamos cultivando o amor cristão, o amor de Deus, que é a obediência à sua palavra. E ele utiliza principalmente, né, os escritos de Mateus, né? Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6, 7 e 8, quando o próprio Senhor Jesus está ali falando, né? E ensinando as diretrizes da doutrina cristã, né? Aí aos súditos do império, o que ele fala? O Justino, ele fala assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fala na imortalidade da alma também, né? Certo? Fala na ressurreição, que ela não é uma coisa impossível, porque os filósofos diziam que ela era uma coisa impossível, né? E ele fala em Jesus, o Filho de Deus. E reprova, né, a perseguição, dizendo que vocês odeiam apenas os cristãos. Por que vocês não odeiam as outras religiões, né? Vocês odeiam os cristãos porque os cristãos estão pregando a transformação, né, do homem, né? Aí ele diz que o que crê no Senhor Jesus, ele se transformou num novo homem. Então, quem crê no Senhor Jesus não se ajoelha mais aos ídolos, como vocês fazem, né? Não vamos honrar mais os ídolos, não honramos mais, né? Aí ele diz assim, ó, esse pessoal aí, né, das outras religiões, os idólatras, isso aí são hereges. Por que vocês não perseguem eles, né? Porque vocês estão vendo aqui que nós cristãos, nós temos uma pureza no nosso comportamento, que é a pureza da vida cristã. Temos uma moral, né? E essa moral nós estamos procurando cumpri-la, né? Justino vai falar também, sabe, na versão dos 70, né? Na Septuaginta. Ele vai falar que na sua época, né, era uma publicação corriqueira, digamos assim, que existia, né, na sua época, mas essa versão dos 70 ela foi antes de Cristo, né, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, né, ele vai dizer dessa versão dos 70. Então ele diz o quê? Profetas de Deus anunciaram o futuro, né, segundo está escrito na Septuaginta também. Os judeus nos consideram seus inimigos e adversários. Porque os judeus também estavam perseguindo a igreja, né? Matando-nos como vós o fazeis, e nos atormentam. Aí ele cita o nome de um judeu chamado Bar Coqueba, né? Cabeça da rebelião judaica, que mandava torturar somente, né? Mandava torturar somente os cristãos, né? Caso estes não negassem a Jesus, né? Que eles também, os judeus, queriam que a igreja negasse o Senhor Jesus, porque eles não tinham recebido, né, o Senhor Jesus como Messias. E aí ele vai falar sobre as profecias sobre Jesus, né? A concepção virginal, né? A concepção do Senhor Jesus, o nascimento, né? O lugar de nascimento e outras profecias, né? E depois ele vai falar também sobre as regras de interpretação das Escrituras, né? Os profetas falam
inspirados, né? Os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Vai falar sobre profecia sobre os apóstolos. Os profetas fizeram profecia sobre os apóstolos. Né? Então, enfim, ele está utilizando todos os argumentos possíveis e imaginários, né? Para poder convencer aquelas pessoas que não deveriam mais perseguir os cristãos. Vamos parar por aqui, né, irmãos? Hoje, Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.